Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. O fim do Circo Digital está programado e ele não terá uma segunda temporada, o que vai deixar os fãs do circo muito tristes. Mas a criadora já ganhou seu biscoito respondendo várias perguntas e questões para os fãs, revelando como serão os próximos episódios e também dando dicas de como será o final. Bom, é sobre isso que eu vou falar agora. Como já estamos quase na metade do Circo Digital, já é de imaginar que, com a parceria da Netflix, os próximos episódios irão chegar bem mais rápido. Mas já temos aqui ideia do que vai acontecer do episódio 4, 5 e 6 e os 3 últimos para poder encerrar o circo. Cada episódio é para poder focar em um personagem só. O piloto é para poder apresentar o mundo do circo. O segundo era para mostrar o que acontece com os NPCs e os humanos, com o Gumigu morrendo. O terceiro era explorando aqui o lado dos pensamentos e sentimentos do Azubal e também do Kinger. E o episódio 4 vai começar a focar muito da Gangle, apesar de que a gente já vai imaginar que ela vai dar uma surra bonita no Jax. Eu já falei sobre isso antes, mas ela já revelou que o quinto episódio vai focar bastante na Hagata. É, meu amigo, a Hagata é aquela personagem que é o oposto do Jax, super bondosa, super preocupada, age como uma mãe, apesar de ser uma boneca Emília, e ela é uma personagem muito preocupada, que apesar do piloto, você achava que ela era próxima a abstrair. Eu começo a acreditar que ela vai acabar morrendo uma hora ou outra, e talvez o quinto episódio seja pra poder explorar mais isso, porque ela era muito parecida com a Pomni no começo. É bom lembrar que o Kinger, no episódio 2, falou que a Hagata era uma personagem que estava muito apavorada e com medo no começo, quando entrou na turma do circo. Talvez, aí explorando um pouco o passado da Hagata, a gente vai acabar descobrindo o que aconteceu com a turma dela, quando ela era ainda uma novata. A grande teoria para muitas pessoas é que, por sua postura como mãe, é muito provável que ela seja a segunda personagem mais velha da turma do circo, junto com Kinger, que é o mais velho de todos. Então dá pra imaginar que ela teria um passado com outros personagens que apareceram e foram surgindo junto com ela. Mas como o episódio foca nela, eu imagino que ela possa ser uma personagem abstraída, já que ela já estava enlouquecendo já no piloto. Quem sabe o Jax seja o personagem que vai forçar a Hagata a ficar abstraída, enlouquecida, e assim isso iria culminar no episódio 6. Sim, o episódio 6 é focado no Jax, o coelho roxo que a gente já teoriza muitas coisas. As grandes perguntas que temos pra ele é como ele consegue pegar a chave sem ter mesmo saído do lugar e qual seria o poder dele quando ele fica sem respirar. E o pior, como ele consegue quebrar a quarta parede sabendo que ele é o personagem que tá sempre sendo taxado às vezes como NPC e também como humano. A galera que teoriza bastante que como ele tem uma certa noção de querer tacar o fogo no circo, imagina o que vai acontecer se ele for realmente o vilão. Bom, temos aqui diversas hipóteses, mas como ele é o último personagem a ganhar um certo desenvolvimento, muitas pessoas esperam que ele vai ficar um pouco mais de boa e cooperar com a turma do circo para poder encontrar a saída, ou ele vai ser aquele causador e cataclisma do fim, já que como já sabemos que o Kaine pode acabar bugando e quebrando o mundo do circo, como já foi revelado antes, se ele acabar descobrindo que ele tem o poder de conseguir bugar a cabeça do Kaine, ele pode simplesmente quebrar a existência do jogo do circo digital, o que forçaria todo mundo a andar pelo vazio. Ou pior, ou ele poderia ser aquele personagem que poderia descobrir como chegar na CIA, e isso seria insano. Caraca. Mas vamos lá. Temos aqui 4 caminhos para poder saber como será o final do circo digital. E é bom lembrar, o Kaine, ele é a chave para poder quebrar o jogo e também achar a saída. Lembra, ele escondeu a informação da saída de todos os outros membros do circo, enquanto simplesmente tentava arrumar desculpa para que eles conseguissem ficar mais tempo no circo junto com ele. E ele só foi revelar a existência de uma saída justamente porque a Pomni apareceu lá. E ela teve o contato com a saída. Se ela teve esse contato, ele explicou que ele não apresentou a saída do circo porque ele não tinha concluído tudo aquilo. E sempre ficou um mistério. Será que ele quer que os outros jogadores saiam do circo digital ou não? E o pior, quebrar o Kaine e bugar ele seria realmente a saída do circo digital? Bom, o mundo do circo digital é um grande videogame. Então, como se o jogo fosse quebrar, talvez os jogadores poderiam sair de lá. Mas não sabemos se, por acaso, se morre no jogo, morre na vida real. Isso é uma informação que a gente ainda não tem, mas dependendo do mundo do circo, é muito provável. Então vamos para 4 teorias aqui. Se o Kaine for uma inteligência artificial, qual seria a melhor solução para derrotar ele? A Zubal já deu uma chave aqui pra gente encontrar uma forma de quebrar o Kaine, que é confrontando ele e as suas invenções. Será que ele quer ser confrontado? É muito provável que não. Se ele realmente é uma inteligência artificial, ele vai ser aquele tipo de personagem que, se você quebrar a programação dele e colocar ele contra a própria existência, mostrando que ele não é bom na única coisa que ele acredita ser, isso causaria uma grande quebra de programação e ele forçadamente iria bugar todo o jogo a ponto de quebrar o jogo inteiro e assim os jogadores poderiam escapar
warp através da saída, passando pelos corredores da CIA ou até mesmo andando pelo vácuo. Isso aqui poderia ser uma grande conclusão épica, e eu até imaginaria que outros NPCs antigos, como a criadora já até falou, poderiam retornar aqui para uma pequena participação, bem no estilo Matrix, onde todo mundo seria reunido para poder conseguir escapar do circo digital, com a ajuda dos NPCs que os outros jogadores fizeram amizade durante toda a história do circo. Mas vamos lá, e se a outra hipótese for: o Kaine não é uma inteligência artificial e ele enganou todo mundo? Pois é, isso ficaria meio contraditório, porque o terceiro episódio colocou muito à prova de que ele seria uma inteligência artificial. Eu sei que o piloto dá a entender o contrário, que ele sempre foi um humano e o pessoal teorizou porque ele tinha aparecido em um comercial como humano, mas aquilo ali pode ser outra coisa. Se o Kaine não for uma IA, é muito provável que ele teria feito todo um joguete mental pra poder enganar Zubal, bugando toda a existência do circo digital, porque isso seria uma forma dele criar um pequeno teatrinho pra poder, sabe, manipular a galera do circo. E tem toda uma teoria que diz que ele seria o humano, um dos desenvolvedores do jogo, ou um último jogador que teria alterado o código-fonte do jogo pra poder garantir que os outros jogadores ficassem naquele mundo junto com ele, já que se o jogo fosse finalizado, ele seria, na verdade, deletado pra sempre, como se ele nunca tivesse existido. E ele quer que o jogo continue ligado, porque assim a cabeça dele, a inteligência dele, manteria viva, e que o seu jogo também tivesse o seu grande legado, como um plano maquiavélico para mostrar que a sua maior criação, que é o jogo do circo digital, fosse ainda vivo. Ele teria programado o jogo para apagar a memória de cada um dos outros jogadores, justamente porque ele quer manter o seu jogo ainda inteiro, pois como se trata de um jogo antigo, se os outros jogadores que já sabem como sair do jogo ainda tivessem a memória inteira, eu aposto com você que eles já teriam saído há muito tempo, porque eles sempre saberiam como sair de lá. Mas o Kaine, humano, teria apagado a memória deles. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Mas se o Kaine é apenas uma marionete, já pensou nisso? Porque o personagem mais próximo de ser um grande vilão da história do circo digital é o Jax, e ele poderia acabar com o circo digital de duas maneiras. Ele poderia mostrar que ele é o vilão destruindo o Kaine. Lembra? No terceiro episódio do circo digital, se a gente continuar na hipótese de que ele é uma inteligência artificial, ele iria usar todo o poder dele de ficar zoando e trollando o jogo na intenção de destruir o Kaine. Assim ele poderia causar toda a discórdia e desgraça dentro da turma do circo digital, acabando com o jogo, forçando todos os outros NPCs e humanos presos no jogo a lutarem contra o Jax para poder tentar sobreviver. O Kaine poderia estar com a sua programação limitada, impedindo de dar informações de como criar uma saída ou como os outros jogadores poderiam sair de lá, justamente porque o Jax estaria manipulando o Kaine, pois se ele entregasse a sua informação principal, ele teria destruído o Kaine desde o começo, o que ferraria com a existência de todo o circo, e o Kaine não iria gostar disso, já que o circo digital é a única coisa que ele foi programado para poder amar e também gostar pra caraca. Mas, e se for o contrário? E se o Jax, em vez de querer destruir o circo digital e o Kaine, ele for o vilão que controla o Kaine? Lembra? Existe toda uma história do primeiro episódio, lá do piloto, onde o Kaine diz que tem olhos em todo lugar. Mas sabe aonde ele tem informações do que está acontecendo? É quando, na verdade, o Jax está por perto. Toda vez que ele está por perto, ele tem informações de quem são os personagens e tudo mais. Tanto que no piloto, o Kaine só percebe que a Pomni estava lá porque o Jax acabou avisando e perguntou ainda se era um daqueles NPCs. O Jax controla o Kaine mesmo? E ele teria manipulado o Kaine para poder apagar a memória de todo mundo antes de entrar no circo digital, e que também seria o arquiteto de todas as aventuras para tentar causar o caos, dando a oportunidade dele destruir tudo e todos, porque ele ficou bastante contente em soltar aquele monstro caramelo no Reino Doce para poder acabar com todos aqueles NPCs felizes e a Princesa Bombom. Mas também ele poderia ter articulado, digamos assim, controlando o Kaine para fazer com que ele criasse aquela mansão aonde ele forçaria a Pomni e também o King a entrar naquela saída aonde levaria para um grande perigo. E ele até fica zoando com a Pomni no final do episódio, perguntando se ela tava feliz em andar com o loucão. Só que ele não esperava que os dois ficariam muito próximos, quebrando aqui todas as suas expectativas. Mas vamos lá. Isso aqui poderia ser a evidência real de que o Jax estaria controlando todo mundo do circo porque ele teria o poder de controlar o Kaine. E se ele é o cara que tá muito de boa e ele também tem essa personalidade que é totalmente oposta de todos os outros membros do circo, eu poderia até mesmo acreditar de que ele tem a memória de tudo que tem na vida real, ele sabe como sair do circo, ele sabe como controlar tudo, e ele teria hackeado o jogo pro Kaine obedecer não só às suas regras, mas também para poder apagar a memória de todo mundo, impedindo com que eles tivessem informações de como sair do jogo. Fora que isso seria bastante conveniente e explicaria porque ele teria as chaves de todas as saídas e teria pego em todos os momentos. Pois é, o Jax é aquele personagem que sempre foi incrédulo da existência da saída e sempre associou, tipo, todo mundo que encontrava a saída como um personagem que fosse enlouquecer. E a maior das
hipóteses é que ele vai acabar confrontando outros personagens e queria fazer com que outros personagens ficassem enlouquecidos. Tipo, ele sempre fica pegando no pé, por exemplo, da Agatha, zoando pra caramba o Kinger e também bulinando, cara, a coitada da Gangle. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se no quarto episódio, que vai focar bastante na Gangle, ela começasse a bater de frente com Jax. Lembra? A criadora do Cerco Digital adora responder algumas coisas e quando ela não quer responder, ela fala pra você esperar. E uma das perguntas que fizeram é quando seria o momento aonde a Gangle bateria de frente com Jax. E ela falou que isso seria em breve. E já podemos esperar que isso vai ser no quarto episódio, já que vai focar bastante nela. E se ela bater de frente com Jax e o Jax acabar descobrindo que ela tá muito próxima de enlouquecer e ele iria fazer ela enlouquecer dentro do Cerco Digital. Eu não ficaria surpreso se ele aprendesse que pode enlouquecer outros personagens e pra poder causar o caos, ele faria de tudo pra que isso acontecesse. Lembrando que no episódio piloto, quando a Gangle e o Kinger não sabiam que a abstração existia e o Jax estava fugindo do Calphimo abstraído, ele simplesmente ignorou. Não avisou do perigo que realmente estava lá e ainda jogou todo mundo no buraco, literalmente. Zigirigidum, zigirigidum.